Áudio 22 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 15. Deus usa as criaturas e suas inclinações. Meu filhinho mais novo teve a infecção no mesmo dia que eu e morreu por falta de cuidados. Ao chegar a casa, encontrei meu marido com gota e com suas outras queixas. Minha filhinha estava doente, e como quem está prestes a morrer de varíola. Meu filho mais velho também havia pego a doença. A varíola era de uma espécie tão maligna que chegou a deixá-lo tão desfigurado quanto sua beleza anterior. Assim que percebi os sintomas de varíola na casa, não tive dúvida de que também iria pegá-la. A senhora Granger aconselhou-me a sair de casa, se possível. Meu pai ofereceu-se para levar-me para sua casa, com meu segundo filho, a quem eu amava com ternura. Minha sogra não permitiria isso. Convenceu meu marido de que isso era inútil e mandou chamar um médico que a auxiliou neste sentido, dizendo que se eu tivesse propensão para pegar varíola, iria pegá-la ali ou longe dali. Posso dizer que naquela ocasião ela provou ser um segundo Jephté e que nos sacrificou a ambos, embora inocentemente. Se ela imaginasse o que estava por vir, não duvido que teria agido de outra forma. Toda a cidade emocionou-se com este caso. Todos lhe imploraram que me tirasse da casa e diziam em voz alta que era uma crueldade expor-me daquela maneira. Eles me agrediam, pensando que era eu que não estava disposta a ir. Eu não havia mencionado que ela era contrária à ideia. Naquele momento, eu não tinha outro remédio senão sacrificar-me à divina providência. Embora pudessem tirar-me dali sem levar em conta a opinião contrária de minha sogra, eu não o teria aceito sem seu consentimento, pois a mim me parecia que sua resistência era um desígnio do céu. Continuei neste espírito de sacrifício a Deus, esperando de um momento ao outro, em completa resignação, qualquer coisa que lhe fosse aprazível ordenar. Não posso expressar o quanto minha natureza sofria. Eu era como aquele que vê a morte certa e um fácil remédio para ela sem ser capaz de evitar o primeiro ou experimentar o segundo. A preocupação que eu tinha para comigo não era maior que a que sentia por meu filho mais novo. Minha sogra adorava tanto o maior que o restante de nós era indiferente para ela. Não obstante, estou convencida de que se ela soubesse que o menor haveria de morrer de varíola, não teria agido daquela forma. Deus usa as criaturas e suas inclinações naturais para cumprir seus desígnios. Quando vejo nas criaturas um comportamento que parece irracional e mortificante, eu me coloco em uma posição superior e olho para elas como instrumentos de misericórdia e justiça de Deus. Sua justiça está cheia de misericórdia. Eu disse para meu marido que eu não estava bem do estômago e que estava pegando varíola. Ele disse que isso era fruto de minha imaginação. Fiz com que a senhora Granger tomasse conhecimento da situação em que eu me encontrava. Como ela tinha um bom coração, o tratamento que eu recebia a afetou e ela me encorajou a entregar-me ao Senhor.
Por fim, vendo a natureza que não havia recurso algum ao qual agarrar-se, aceitou fazer o sacrifício que meu espírito já havia feito. O transtorno rapidamente ganhou terreno. Fui acometida de terríveis calafrios e de dores tanto na cabeça como no estômago. No entanto, eles ainda não acreditavam que eu estivesse doente. Em questão de horas, o mal avançou tanto que chegaram a pensar que minha vida estivesse em perigo. Também fui acometida de uma inflamação nos pulmões, e os remédios prescritos para um mal eram prejudiciais para o outro. O médico favorito de minha sogra não estava na cidade, nem o cirurgião residente. Outro cirurgião disse que eu teria de ser sangrada, mas minha sogra não o permitiu naquele momento. Eu estava à beira da morte por falta de uma devida assistência. Meu marido, que não era capaz de ver-me, deixou-me totalmente nas mãos de sua mãe. Ela não permitia que nenhum médico, a não ser o dela, me medicasse e, no entanto, não o mandava chamar, embora ele estivesse a uma distância de um dia. Diante dessa extrema situação, não abri minha boca. Esperava a vida ou a morte da mão de Deus, sem manifestar a menor inquietude. A paz que desfrutava por dentro em função dessa perfeita resignação, na qual Deus me conservava por sua graça, era tão grande que me fez esquecer-me de mim mesma em meio a opressivos transtornos. A proteção do Senhor era verdadeiramente maravilhosa. Quantas vezes fui levada ao limite, porém Ele nunca deixou de socorrer-me quando as coisas pareciam mais irremediáveis. Aprove a Ele que um habilidoso cirurgião, que já me havia atendido antes, ao passar por nossa casa, perguntasse por mim. Disseram-lhe que eu estava muito enferma. Ele desceu do cavalo no mesmo instante e entrou para ver-me. Nunca um homem ficou tão surpreso ao ver a condição em que eu me encontrava. A varíola, que não havia saído, atacara com tal força meu nariz, a ponto de ele ficar quase preto. O médico pensou que estivesse gangrenado e que viria a cair. Meus olhos estavam como 2 pedaços de carvão, mas eu não estava com medo. Naquele momento eu poderia ter sacrificado tudo e estava satisfeita por saber que Deus se vingaria daquele rosto, que me havia entregue a tantas infidelidades. Além disso, ele ficou tão assustado que foi ao aposento de minha sogra. Ele disse que era uma terrível vergonha deixar-me morrer daquela forma por falta de uma sangria. Como ela ainda se opunha violentamente a isso, disse-lhe sem rodeios que não o permitiria até que chegasse o médico. Ele ficou tão furioso ao ver o estado em que me deixaram ficar, sem que chamassem o médico, que recriminou minha sogra da forma mais severa. Mas foi tudo em vão. Ele voltou a ver-me e disse: se quiseres, eu te sangrarei e salvarei tua vida. Estendi meu braço em sua direção e, apesar de estar extremamente inchado, ele me sangrou em um instante. Minha sogra ficou fora de si. A varíola saiu no mesmo instante. O médico mandou que tornassem a sangrar-me no final da tarde, mas minha sogra não o permitiu. Por medo de desagradar a minha sogra e sob uma total resignação às mãos de Deus, eu não o segurei. Sou mais exigente para mostrar como é vantajoso resignar o próprio eu a Deus sem reservas.
Embora aparentemente ele nos deixe por um tempo para provar e exercitar nossa fé, contudo ele nunca nos falta quando a necessidade que temos dele é cada vez mais premente. Pode-se dizer com as Escrituras: Tu que me levantas das portas da morte. Salmos, capítulo 9, versículo 13. A cor escura e o inchaço de meu nariz desapareceram, e creio que se tivessem continuado a sangrar-me, teria sido muito fácil para mim. Por falta disso, voltei a piorar. O mal atingiu meus olhos e os deixou inflamados, com uma dor tão intensa que pensei que eu os perderia. Tive fortes dores por 3 semanas, durante as quais não pude dormir muito. Não podia fechar os olhos, pois estavam infestados de varíola, nem abri-los por causa da dor. Minha garganta, paladar e gengivas também estavam tão cheias de pústulas que eu não podia tomar caldo nem alimentar-me sem muito sofrimento. Todo o meu corpo parecia leproso. Todos os que me viam diziam que jamais haviam visto uma cena tão espantosa. Contudo, quanto à minha alma, ela estava sob um contentamento que não podia ser expresso. A esperança de conseguir sua liberdade por meio da perda dessa beleza que tantas vezes levou a ficar sob um jugo, fez-me sentir tão satisfeita e tão unida a Deus que eu não teria mudado minha condição nem pelo príncipe mais feliz do mundo. Todos pensavam que não havia nada que pudesse consolar-me. Vários expressaram condolência por minha triste condição, que era como a julgavam. Eu descansava no secreto deleite de uma alegria inexprimível, nessa total privação daquilo que havia sido uma armadilha para meu orgulho e para as paixões dos homens. Louvava a Deus em um profundo silêncio. Nunca ninguém ouviu alguma queixa de minha parte com relação às minhas dores ou à perda que carregava. A única coisa que eu dizia era que me regozijava e estava extremamente agradecida pela liberdade interior que havia ganho com aquilo. Mas as pessoas interpretavam isso como um grande crime. Meu confessor, que estivera antes descontente comigo, veio ver-me. Perguntou-me se eu não estava triste por ter varíola. Depois de ouvir minha resposta, ele passou a acusar-me de orgulho. Meu filhinho mais novo teve a infecção no mesmo dia que eu e morreu por falta de cuidados. Na verdade, este foi um terrível golpe para o meu coração. Mas, não obstante, arrancando forças de minha fraqueza, eu o ofereci em sacrifício e disse a Deus o que disse Jó: O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. O espírito de sacrifício tomou-me com tanta força que, embora eu amasse a este filho com muita ternura, não derramei uma lágrima ao ouvir de sua morte. No dia em que ele foi sepultado, o médico mandou que me dissessem que ele não havia colocado a lápide sobre seu túmulo porque minha filhinha não sobreviveria mais que 2 dias. Meu filho mais velho ainda não estava fora de perigo, de modo que me vi sem todos os meus filhos de uma só vez. Meu marido estava indisposto e eu mesma tremendamente indisposta. O Senhor não levou minha filhinha. Prolongou sua vida por alguns anos. Por fim chegou o médico de minha sogra, em um momento em que já não podia prestar-me muita ajuda. Ao ver a estranha inflamação nos meus olhos, sangrou-me por várias vezes, mas já era muito tarde. Aquelas sangrias que tanto serviram no início agora não faziam outra coisa senão enfraquecer-me. Eles nem podiam sangrar-me na condição em que eu estava
sem que houvesse uma grande dificuldade.